você está conosco. Muito boa noite mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Nós vamos iniciar agora uma série curta do Apocalipse. Nós vamos trabalhar alguns temas do livro do Apocalipse, ou a partir do livro do Apocalipse, ok? E hoje nós teremos o nosso primeiro estudo. Muito obrigado porque você está aqui com a gente. Nós estamos transmitindo a partir do Zoom e, como fonte o Zoom, mas transmitindo pela página da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim do Estádio. Então, obrigado porque você está conectada aí com a gente, tá ok? Se você tiver alguma pergunta referente ao assunto, ok? Você pode escrever no chat da página do Jardim do Estádio, tá bom? E essa pergunta vai chegar para mim, ou as perguntas chegarão para mim, tá ok? Tá certo? Então, o livro do Apocalipse é um livro espetacular. É claro que em 8 estudos, não dá para a gente nem chegar aos pés da profundidade do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro espetacular, profundo, maravilhoso, que nos traz esperança, porque o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para o seu povo, das coisas que em breve devem acontecer. E o livro do Apocalipse, ele nos mostra principalmente a ênfase do livro do Apocalipse é mostrar que Deus está e estará com o seu povo até o fim. Deus, ele não abandona o seu povo. Deus, ele sempre vai estar com você e comigo se formos fiéis a ele. Tá certo? Ok? Muito bom, muito obrigado porque você está aí com a gente nesse novo estudo, ok? Como eu já disse, se você quiser, se você desejar, você pode entrar em contato conosco através do chat aí, colocar algum comentário, alguma observação e mesmo fazer uma pergunta, tá ok? Fique à vontade, então, e vamos tentar responder essas perguntas aí no decorrer da nossa programação, tá bom? Tá certo? Então, vamos lá. Vamos iniciar, então, o nosso estudo, e eu gostaria de iniciar esse estudo com uma oração. Sempre que nós vamos falar de Deus, sempre que nós vamos abrir a palavra de Deus, nós temos que iniciar com uma oração. Então, feche agora os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos muito, Senhor, pelas bênçãos do dia, pela tua graça, pela tua misericórdia. E pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor nos ilumine, nos abençoe no estudo da tua palavra, fale ao nosso coração, abençoe a todos que estão conectados agora, aqueles que vão se conectar. Dá-nos, ó Deus, a tua paz, a tua iluminação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos lá. Vamos começar, então, o nosso estudo aqui no livro do Apocalipse. Deixa aqui compartilhar a tela com você, ok? Vamos compartilhar aqui a tela para que a gente possa estudar. A lei de Deus e o Apocalipse. Eu já quero começar falando sobre a lei de Deus no livro do Apocalipse. É claro, veja bem, que a lei de Deus, ela está em toda a Bíblia. Ela está no Antigo e está no Novo Testamento. Mas eu quero, nesta noite, chamar a atenção para você sobre alguns textos, em particular do livro do Apocalipse, que falam exclusivamente sobre a lei de Deus, a importância da lei de Deus. Tá ok? Tá certo? Então vamos aqui voltar no compartilhamento da tela, tá ok? Muito bem, obrigado porque você está vindo aí. Eu quero mandar um abraço aqui para a Augusta Donon, a Eliane Donon Pardinho, o irmão Fernando César Betoni, obrigado, irmão. Guineton, obrigado. A Marlene Cardoso, que está fazendo aniversário hoje. Um abraço, irmã Marlene. Obrigado porque você está assistindo. O irmão Fernando Domingos, tudo bem, irmão Fernando? Um abraço aí. Um abraço na Amélia também. A irmã Maria Agostino, obrigado porque vocês estão conectados aí com a gente.
Outra coisa, compartilhe essa live. Compartilhe com outras pessoas, vai ser muito importante, ok? Você está aí conectado? Compartilhe então aí, tá certo? Para que outras pessoas também possam assistir. Vamos viralizar a esperança. A lei de Deus e o Apocalipse. Muito bem, vamos lá então. Uma perguntinha básica. O mundo precisa de leis e regras? O que você acha? O mundo precisa de leis e regras? Claro que sim. Imagine uma igreja, imagine uma família, imagine um clube, um país sem leis, sem regras. Seria como? Seria o caos, seria algo terrível, seria algo inimaginável. As leis e as regras, elas são importantes. As mais diversas leis e regras são importantes, ok? Todas as leis são importantes. Inclusive, principalmente, é claro, a lei de Deus. Há pouco nós terminamos uma série, Bíblia Faz Fundamentos, em que nós estudamos sobre a lei de Deus. Mas eu quero trazer aqui alguns outros aspectos importantes. Vou repetir alguns conceitos importantes, mas eu quero ampliar um pouquinho mais. Então, veja bem, a lei de Deus, ela é importante, ela é fundamental. A Bíblia chama de a lei de Deus da lei da liberdade. Como a lei de Deus é importante, então se o mundo precisa de leis e de regras, com certeza nós também precisamos dessas leis e regras para que haja civilidade, para que haja harmonia, ainda mais no que diz respeito à lei de Deus, que está na Bíblia Sagrada, ok? Então, deixa eu continuar então aqui. Olha só, deixa eu interromper aqui um pouquinho, antes de entrarmos no texto da Bíblia. Só para você entender um pouquinho, pelo menos um vislumbre geral do livro do Apocalipse. Vamos lá, para você entender um pouquinho. Irmã Helenai, um abraço. A irmã Helenai é membro aqui da nossa igreja do Jardim do Estádio, mas agora está na Bahia. Obrigado, irmã Helenai, pela sua presença aí com a gente, ok? Viralizem, compartilhem a página, tá certo? Compartilhem a live agora, vamos compartilhar para que outras pessoas também possam ter acesso, tá bom? Ok? Então vamos lá. O livro do Apocalipse, como eu já disse, é um livro profundo, é um livro espetacular, cheio de simbolismos, mas é um livro que é perfeitamente compreendido na medida em que nós oramos, na medida em que nós estudamos de uma forma responsável, nós seguimos ali as regras básicas da hermenêutica. Só para você ter uma ideia, nós entendemos o livro do Apocalipse por causa do Antigo Testamento. O Apocalipse seria um livro incompreensível sem o Antigo Testamento. Olha só que impressionante. Eu nem estou falando do Novo Testamento, eu estou falando do Antigo. Porque no Apocalipse nós temos várias citações diretas e indiretas e várias alusões a histórias e profecias do Antigo Testamento. Então, o livro do Apocalipse é um livro profundo. Nós estudamos, estudamos, estudamos e sempre nós estamos aprendendo. Mas os teólogos, em geral, eles dizem que o Apocalipse está dividido em blocos, em vários blocos. E o interessante notar que nas visões principais do Apocalipse, ou nos blocos principais do Apocalipse, sempre a cena introdutória de cada bloco se refere ao santuário celestial. Olha só que interessante, ao santuário de Deus, ao templo de Deus. Olha só, vou repetir. Os blocos principais, as visões principais introdutórias do livro do Apocalipse, sempre tem ali a presença, a menção, a imagem do santuário de Deus, do templo de Deus. Ok? Por exemplo, começa no Apocalipse capítulo 1, nós temos ali já uma imagem do santuário, Jesus está ali. No capítulo 4 e 5, nós temos ali uma outra introdução a um outro bloco de visões, tá certo? O Apocalipse 4 e 5 dá a introdução para Apocalipse 6, que são os 7 selos, tá certo? Também mostra ali a inauguração do santuário celestial por Jesus Cristo, Apocalipse 4 e 5. Nós temos também, por exemplo, Apocalipse capítulo 8,
que a introdução das 7 trombetas começa no santuário, ok? Apocalipse capítulo 8. Nós temos também o início de um outro bloco de visões importantes, Apocalipse capítulo 11, versículo 19, que também retrata ali, mostra o santuário, tá certo? Nós vamos voltar para esse texto especificamente. Depois nós temos ali Apocalipse capítulo 15, que é o início das 7 pragas, onde mostra a cena introdutória, é o santuário celestial, a cessação da intercessão no santuário celestial, e começam as 7 pragas, ok? Depois nós temos um momento de louvor, que mostra o templo de Deus, Apocalipse capítulo 19, tá certo? E por final, interessante, Apocalipse 21 em diante, fala agora do tabernáculo, do templo de Deus. Só que esse tabernáculo, ele não existe mais na nova terra, porque o Apocalipse diz que o próprio Deus será o nosso santuário, ok? Mas termina com a menção e com a imagem do santuário, ok? Então, veja bem, o santuário, ele está em todo o livro do Apocalipse. É muito importante, são estudos muito interessantes e profundos. Mas eu quero dizer para você especificamente sobre a introdução de um bloco importante do livro do Apocalipse, que é Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Ali é um bloco de visões, início, é uma visão introdutória de um bloco de visões muito importantes. E essas visões se referem especificamente aos últimos acontecimentos da história deste mundo. Porque se você pega, por exemplo, Apocalipse capítulo 12, ali fala da história da igreja cristã até a volta de Jesus. Você pega Apocalipse capítulo 13, lá fala que nos últimos dias vão se levantar 2 poderes terrenos comandados pelo dragão que vão impor a marca da besta. Apocalipse capítulo 14 é uma resposta de Deus, dizendo, olha, nem todos os habitantes da terra receberão a marca da besta, mas eu tenho um povo que será fiel a mim e vai receber o meu selo. Mas, inclusive, sobre o selo de Deus, nós vamos estudar no próximo encontro, ok? Muito importante, dentro do livro do Apocalipse, tá certo? Então, veja bem, Apocalipse capítulo 11, versículo 19, é uma cena introdutória do santuário que marca o início das profecias do tempo do fim, de uma forma mais profunda, de uma forma mais direta, ok? Por que eu estou falando isso? De Apocalipse 11, 19. Vamos dar uma olhada então. A princípio, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês de novo. A princípio, eu quero mostrar para você esses 2 textos da Bíblia. Apocalipse 11, 19, tá certo? Como eu já mencionei para vocês, e depois Apocalipse 12, 17, ok? Apocalipse 11, 19. Você está prestando atenção? Está ligado aí com a gente? Está ligada com a gente? Tudo bem? Posso continuar? Deu para entender? Então vamos lá, olha só. 11, 19, Apocalipse diz assim, olha só, a Bíblia ela diz assim, preste atenção. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha aonde? No céu, ok? Lembrando, aqui é uma cena introdutória de um novo bloco de profecias, e especificamente aqui, profecias referentes aos últimos dias. Então, olha só, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista o quê? Preste bem atenção que agora, a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Olha só, é uma cena forte, é uma cena dramática. Interessante notar, só para você saber, que, claro, João ele está falando de uma cena do santuário que está onde? No céu. E o que ele vê no santuário celestial? A Arca da Aliança. Ora, se você pesquisar a Bíblia, no Antigo Testamento, por exemplo, nós sabemos que
A Arca da Aliança, o que continha nela? Os 10 mandamentos, a lei de Deus, ok? A lei de Deus. E onde ficava a Arca da Aliança? O santuário aqui na terra, porque Deus pediu para que Moisés construísse um santuário que era uma cópia do original, uma cópia do celestial. Era dividido basicamente em 3 partes: o pátio e o santuário em si. O santuário é dividido em 2 partes: o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo estava ali a arca, o propiciatório, que continha ali os 10 mandamentos, ok? Era um lugar sagrado, era um lugar chamado lugar santíssimo, ok? Então, olha só, então João ele vê que no santuário celestial, e especificamente aqui, é claro, no lugar santíssimo do santuário celestial, está o quê? A arca, a arca da aliança. E o que contém a arca da aliança? A lei de Deus. O que eu quero dizer para você? Deixa eu até interromper isso daqui, porque é muito importante. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que neste bloco que é inaugurado em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, onde nós temos uma cena introdutória do santuário celestial, da visão do santuário celestial, especificamente do lugar santíssimo, onde está a Arca da Aliança, que contém a lei de Deus, os 10 mandamentos. O que que isso significa? Se você olha de uma forma mais ampla, significa que a lei de Deus, os 10 mandamentos, eles terão um papel muito importante nas profecias que virão logo depois. Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 14, terá uma influência muito importante e um papel decisivo. Ora, Apocalipse capítulo 13 e 14 falam de adoração. Apocalipse capítulo 13 fala da adoração que o dragão, que é Satanás, e as bestas, besta que sai do mar e a besta que sai da terra, vão impor para as pessoas. O dragão vai querer ser adorado através desses poderes terrenos. Tanto é que ele vai impor uma marca. Mas Apocalipse capítulo 14 também fala de adoração, que Deus terá adoradores, que vão receber o seu selo. E adoração, ou para o dragão, ou para Deus, envolve obediência. Ok? Então, veja bem, guarde bem esse conceito. A lei de Deus, ela vai ter um papel importante no tempo do fim. Por isso que não é à toa que João ele vê a Arca da Aliança no lugar santíssimo, que inaugura esse bloco de profecias do tempo do fim. Tudo bem até aqui? Então, a lei de Deus, ela vai ter, ou ela já tem, um papel muito importante, tá certo? Para o povo de Deus, no que diz respeito à adoração nos últimos dias. Tá certo? Ok? Mas vamos lá. Eu quero compartilhar de novo uma tela com você que reforça essa ideia. No livro de Apocalipse, por exemplo, no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 17, olha, diz assim, olha só, Apocalipse 12, 17, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus, olha só aqui, e têm o testemunho de Jesus. Eu me lembro que nós estudamos bem este texto em alguns estudos da nossa série passada, Bíblia Fácil e Fundamentos. Inclusive, se você quiser rever esses estudos, vai lá na minha página, perdão, no meu canal do YouTube, Pastor Jorge Peducci. Vai lá, e lá tem a playlist de todos os estudos do Bíblia Fácil e Fundamentos, e você pode recordar alguns desses estudos, especialmente esse daqui, que nós estudamos sobre esse texto, tá bom? Mas olha só que interessante, o que eu quero ressaltar. Apocalipse capítulo 12 fala da história da igreja cristã, desde da encarnação de Cristo a este mundo, até, tá certo? Até a sua ida para o céu, até os últimos dias.
Tanto é que, olha só, o dragão, que é Satanás, ele ficou irado com a mulher. Nós já vimos, estudamos anteriormente, que mulher em profecia simboliza o povo de Deus, simboliza a sua igreja. Ou seja, o dragão que não conseguiu destruir Jesus, agora ele volta a sua artilharia contra a igreja. E Satanás, através de poderes terrenos, ele sempre perseguiu a igreja. Só que agora ele está focado em destruir, a sua ira está contra o remanescente, o restante da descendência da mulher, os últimos. E quem são esses últimos, os remanescentes? Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha só, Apocalipse 11, versículo 19, tem a visão de João do santuário celestial que mostra a arca da aliança que contém a lei de Deus. E agora, logo em seguida, Apocalipse 12 está falando que o remanescente, o povo de Deus nos últimos dias, eles teriam o testemunho de Jesus e guardariam os mandamentos de Deus. Ora, quais mandamentos? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Veja bem, o povo de Deus nos últimos dias, me desculpe repetir, mas é muito importante. Segundo a profecia de Apocalipse capítulo 12, os restantes, os últimos, guardariam os mandamentos de Deus. Ou seja, a lei de Deus, a obediência à lei de Deus, teria um papel muito importante nos últimos dias. Seria uma das características básicas do povo de Deus nos últimos dias. Ok? Tá certo? Tudo bem? Então vamos lá. Continuando então com o nosso estudo. Eu quero colocar aqui um outro ponto importante também, ok? Eu quero colocar aqui um outro ponto importante, bem importante. Olha só, eu quero ler esse texto e você vai entender o porquê eu vou ler esse texto. Olha só que interessante. Deus ele diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Ou seja, Deus, ele diz que ele firmaria uma aliança com o seu povo, depois daqueles dias. Na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meu querido e minha querida, por que eu estou colocando isso daqui agora? Olha só, veja bem. Interessante, quando Jesus, deixa eu entender um pouquinho aqui, quando Jesus ele estava ali com seus discípulos nos últimos momentos antes da sua prisão, naquela quinta-feira à noite, quando ele foi traído, Jesus ele institui a Santa Ceia. E ele diz o seguinte, quando ele distribui o pão, ele diz: esse é meu pão, né, que simboliza o meu corpo. E este suco, este vinho, representa o meu sangue, o sangue da nova aliança. Nova aliança? Que nova aliança seria essa que Jesus estava instituindo ali para os seus discípulos? Que nova aliança é essa? Hebreus, capítulo 8, versículo 10 diz que esta nova aliança que Deus firmaria com o seu povo era imprimir as suas leis em nosso coração, em nossa mente. Interessante, se você pegar esse texto lá no livro de Mateus, este é o sangue da nova aliança, a Bíblia ela vai te reportar lá para o livro de Jeremias, lá no livro de Jeremias no Antigo Testamento. Ou seja, Deus queria estabelecer já uma nova aliança com o seu povo, de colocar a sua lei no nosso coração, os princípios da sua lei na nossa mente. Porque Deus, ele não mais queria que a sua lei estivesse gravada em tábuas de pedra, mas Deus queria que a sua lei estivesse gravada no seu coração, no meu coração, na minha mente, na sua mente. Deu para entender? Ok? Tá certo? Então, quando nós realmente obedecemos ao Senhor, ele vai colocar a sua lei no seu coração, no meu coração.
Se você pega depois, você pode ver depois lá, Isaías capítulo 8, versículo 16, lá diz, sela a lei no coração dos meus filhos. Sela a lei. Deus, ele quer colocar a sua lei no seu coração, na sua mente. Tá dando para entender? Então, veja bem, porque muitas pessoas no mundo evangélico dizem assim, não, a antiga aliança é a lei de Deus, é uma lei mosaica. A nova aliança é coisa totalmente diferente. É a aliança da graça. Não. Isso é uma interpretação errônea da Bíblia. Porque a antiga aliança não é cortada ou destruída pela nova aliança. A antiga aliança que Deus estabelece no Sinai, tá certo? Quando Deus coloca a sua lei para o seu povo em tábuas de pedra, a nova aliança não é uma ruptura da antiga. A nova aliança é um aprofundamento e uma ampliação da antiga. Deus agora, ele quer colocar a sua lei no nosso coração e na nossa mente também. Tudo bem? Deu para entender? Tá certo? Então, obedecer à lei do Senhor não é uma opção, é um prazer e é um dever. Né? Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 diz que nós devemos obedecer à lei de Deus, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todas as pessoas. Não é somente para o povo judeu, não é somente para o adventista, é para toda a pessoa. A lei de Deus foi dada para benefício de todos os seres humanos. Ok? Tá certo? Então vamos lá. Vamos continuar então aqui o estudo. Olha só que interessante. Opa, deixa eu voltar aqui. Olha só que interessante. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, Êxodo 31:18, aqui diz, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Ou seja, quem escreveu os 10 mandamentos foi o próprio Deus. Primeiro, Deus ele profere os 10 mandamentos do Monte Sinai. E depois, para que ficasse registrado, e Deus ele registra em tábuas de pedra, que simboliza eternidade, estabilidade. Deus ele escreve os seus mandamentos, as suas leis, a lei dele com o seu próprio dedo. Não é a lei de Moisés, é a lei de Deus que Deus quer agora colocar no seu coração e no meu coração. Lembre de que agora uma das características do povo de Deus dos últimos dias seria guardar os seus mandamentos. Tá certo? Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Depois, no final, a gente vai voltar no livro do Apocalipse de novo. Ok? Muito bem, muito obrigado porque você está aqui com a gente. A Débora Félix. Tudo bem, Débora? A Cleusa Furtado. Tudo bem, Cleusa? Um grande abraço para você, querida Cleusa. Neia Marques Lousada, boa noite, obrigado. A irmã Jacira. O Clemente, tudo bem, Clemente? Um abraço aí, irmã Angélica. Um abraço aí na família também. Muito obrigado. A Eunice Pires, muito obrigado porque vocês estão aí conosco. A Isabela Vergara. Boa noite, grande Jair, meu irmãozão aí do Pará. Um abraço também para você. Obrigado aí porque vocês estão aí com a gente, tá ok? Muito bem. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer a pergunta, ok? Tá certo? Vamos lá. Então, vamos continuar então aqui. Então, Moisés, ele recebe de Deus as tábuas do testemunho, tá ok? Agora, onde estão relatados os 10 mandamentos? A lei de Deus, que está na Arca da Aliança no Santuário Celestial, Apocalipse capítulo 11, versículo 19, onde estão relatados os 10 mandamentos? Êxodo, capítulo 20, versículos 3 ao 17. Por uma questão do fator tempo, nós não vamos ler, mas eu desafio a você. Inclusive, nós estudamos no Bíblia Fácil Fundamentos, na nossa série passada, sobre a lei de Deus, e falamos sobre cada mandamento especial, de forma especial. Você pode dar uma olhada lá.
É só você acessar ali a nossa página, o nosso canal no YouTube, Pastor Jorge Peducci, tem lá a playlist. Assista, é bom você relembrar, ok? Mas, passando aqui rapidamente, né? Nós temos aí, por exemplo, o primeiro mandamento, não terás outros deuses antes de mim. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, né? Nós não devemos adorar imagens, venerar imagens. Terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? O sábado ele é um dia santo, a Bíblia diz isso, né? Não somente o quarto mandamento. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, né? Aí vem os mandamentos mais curtinhos, né? Não matarás, você não deve matar, não, você não deve adulterar, ou seja, seja fiel à sua família, ao seu cônjuge, né? Não dirás falso testemunho, ou seja, não mentir, né? Devemos cuidar, né? Com aquilo que a gente fala, com as nossas palavras, né? Não cobiçar a casa do próximo, não cobiçar as coisas do próximo, né? Nós devemos viver contentes com aquilo que Deus deixou para nós. Aqui está a essência dos 10 mandamentos. Vai lá, estude na Bíblia, ok? Esta é a lei de Deus, tá bom? É muito importante que você estude sobre a lei de Deus. Vai lá na Bíblia, Êxodo capítulo 20, versículos 3 ao 17, tá ok? Lá estão os 10 mandamentos, tá bom? Então vamos lá, continuando então aqui. Agora, a lei de Deus, ela foi abolida. Eu sei que este é um conceito que eu estou trazendo, que eu já discuti no Bíblia Fácil Fundamentos, mas uma das maneiras da gente poder aprender é o método da repetição, né? Então, por que que eu estou trazendo isso de novo? Porque, infelizmente, no mundo evangélico, por incrível que pareça, que muitas vezes usam a Bíblia, dizem assim: não, nós não precisamos mais guardar a lei, nós estamos na dispensação da graça. A lei é para o Antigo Testamento, a lei era para o povo judeu, Cristo nos livrou da lei. Eu estava lendo esses dias, eu já havia estudado muito sobre isso, estava lendo alguns dias, esses dias atrás, alguns autores evangélicos, e eles usam essa expressão: Cristo nos livrou da lei. Cristo nos libertou da lei. Como assim Cristo nos libertou e nos livrou da lei? Ora, se Jesus nos livrou, nos libertou da lei, nós não precisamos mais guardar a lei. Olha só que interessante. Será que a lei de Deus está abolida? Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar ou não vim anular, eu não vim abolir, mas eu vim para cumprir. Interessante. Olha só, deixa eu parar aqui um minutinho. Muitos irmãos evangélicos, eles param por aqui. Dizem o seguinte: olha, Jesus falou, é verdade, não pense que eu vim anular a lei, os profetas. Jesus não veio abolir, ele veio cumprir. Então, o que que acontece? Muitos raciocinam desta forma: Jesus, ele não anulou a lei, ele veio cumprir a lei. Ou seja, preste atenção aqui agora no raciocínio. Jesus, ele, segundo o raciocínio de muitas pessoas, Jesus, ele cumpriu a lei. Jesus, ele cumpriu a lei no nosso lugar. Nós não somos capazes de cumprir a lei, nós não temos poder para cumprir a lei. Jesus, ele era capaz, o único capaz de cumprir a lei. Portanto, Jesus cumpriu a lei no nosso lugar. E se Jesus já cumpriu a lei no nosso lugar, nós não precisamos mais cumprir a lei. Jesus nos livrou, nos libertou da obediência à lei. É isso que se ensina muito por aí. Mas olha só o que o próprio Senhor Jesus continua dizendo. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio
jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Olha só que interessante. Deixa eu voltar aqui, só para você entender melhor. Olha só, Jesus ele disse, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus está falando aqui sobre o fim do mundo, sobre o término do planeta Terra. Jesus ele diz o seguinte, até que o céu e a terra passem. O céu e a terra já passaram? O céu e a terra desapareceram? Não, não é? Claro que não. Então a lei de Deus continua vigorando. A lei de Deus continua vigorando para mim e para você. Ela está vigente, tá certo? É isso que Jesus está ensinando. Sabe, meu querido e minha querida, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu até interromper aqui um pouquinho o compartilhamento. Isso é muito importante. Porque olha só, muitas pessoas dizem por aí, não, nós estamos livres da lei. Jesus cumpriu a lei, então se Jesus cumpriu a lei, nós não precisamos cumprir a lei. Sabe, meu querido e minha querida, isso é uma das afirmações mais absurdas que existem em no que diz respeito à lei de Deus. Mais absurdas. Porque, veja bem, olha só, se Jesus, ele cumpriu a lei e nós estamos livres da lei, então eu não preciso mais guardar a lei. Eu estou livre para fazer o que eu quiser. Então, interessante, se eu estou livre para fazer o que eu quiser, então eu posso matar, eu posso adulterar, eu posso adorar outros deuses, eu posso mentir, eu posso cobiçar, porque eu estou livre da lei. Não é isso? Você não chega também a essa conclusão? Mas interessante, os mesmos evangélicos que dizem, teólogos evangélicos, que dizem que nós estamos livres da lei, Cristo nos libertou da lei, porque ele cumpriu toda a lei, eles também falam, olha, você não pode adulterar, você não pode mentir, você não pode ter outros deuses. Ora, onde que está isso? Na lei de Deus. Então, Jesus nos libertou da lei. Agora, mas ao mesmo tempo, eu tenho que obedecer à lei? Que confusão é essa que as pessoas fazem? A Bíblia não traz confusão nenhuma. A Bíblia ela é muito clara. No Antigo e no Novo Testamento, a lei de Deus vigora. Porque a lei de Deus, Salmo 119 diz, a lei de Deus, ela é eterna. A lei de Deus, ela é eterna. Como que ela pode ter um fim? Como que no Antigo Testamento a lei de Deus, ela tem valor e no Novo Testamento ela não tem valor? Sendo que Malaquias, capítulo 3, versículo 6, Deus ele diz: "Eu, o Senhor, não mudo". Deus ele não muda? Como que ele vai mudar? Sabe, meu querido? Vamos continuar aqui então o estudo para a gente avançar. Olha só que interessante. Eu espero que você esteja entendendo esses conceitos que eu estou trazendo para você, ok? Esses são conceitos muito importantes. Vamos lá, continuando. Olha só o que Paulo diz, Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: será que por causa da fé em Deus, por causa da graça, nós vamos anular a lei? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Paulo, ele confirma a lei. Eu quero olhar de novo para você, bem nos seus olhos. Deixa eu explicar uma coisa para você, tá certo? Em nenhuma parte da Bíblia é dito que nós não devemos obedecer à lei de Deus. Mesmo nos escritos do apóstolo Paulo, que muitos distorcem para sua própria perdição. Paulo, no livro de Romanos, quando você estuda o texto dentro do seu contexto, no livro de Gálatas, que Paulo fala muito sobre a lei,
E aparentemente Paulo fala contra a lei. Se nós estudarmos direitinho, Paulo, ele nunca fala contra a lei de Deus. Na realidade, Paulo, ele fala bem da lei de Deus. Se você pega Romanos, capítulo 7, versículo 12, Paulo, ele diz que a lei, ela é santa, ela é justa e ela é boa. A lei de Deus, ela é santa, justa e boa. Paulo, no livro de Romanos, no livro de Gálatas e em outras cartas, ele fala contra o legalismo. E o que é o legalismo? É você usar a lei como um instrumento de salvação. Aí realmente a Bíblia diz que não podemos fazer isso. Eu uso a lei de Deus, eu obedeço a lei para poder receber o favor de Deus. Não, não. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz que nós somos salvos pela graça. Isso vem através da fé. É um presente de Deus. Somos salvos pela graça de Deus. E versículo 9 de Efésios 2, não de obras, obras da lei, para que ninguém se glorie. Mas o versículo 10 diz assim, de Efésios 2, nós fomos criados para as boas obras. Ou seja, as boas obras, a obediência à lei, não me salva. Não me salva. É a graça de Cristo que vem através da fé, da minha fé. Tá certo? Mas quando eu sou salvo pela graça, através da fé, eu obedeço ao Senhor. Eu passo a guardar os seus mandamentos. Eu começo a praticar boas obras. Está entendendo? Então, a lei, a obediência à lei, não é a causa da minha salvação, e sim a consequência da salvação. Tá certo? Então, Paulo, ele nunca fala contra a lei de Deus. Na realidade, ele exalta a lei de Deus. Ele fala contra o legalismo. Ok? Tá certo? Podemos continuar então? Então, olha só. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? Não. Antes, nós confirmamos a lei. Ok? Muito bem. A Isabela Vergara, ela diz, temos que ter lei e obedecer à lei. Com certeza, não tenha dúvida. Olha só, aqui o Clemente, tudo bem, Clemente? Ele tem uma observação aqui. Pastor Jorge, após a saída de Jesus do santuário, né, do santuário de Deus, Jesus está agora no santuário celestial, fazendo intercessão por nós. Ele vai dizer, está feito, né? E Deus vai pedir para o seu filho, né, Jesus, buscar os fiéis, né? Mas aqueles que desobedeceram e não quiserem escolher, com certeza, né, se perderão, né? É isso mesmo, Clemente. Vai chegar um momento em que Jesus terminará a sua obra de intercessão no santuário celestial. Inclusive, em alguns estudos posteriores do Apocalipse, nós vamos estudar sobre o santuário, sobre o juízo que está acontecendo agora, tá ok? Segura aí, tá bom? Mas é isso mesmo. Quando Jesus terminar a obra do santuário celestial, ele vai dizer, está feito. Então, a partir de então, quem está salvo, quem está perdido, e começam a ter as 7 últimas pragas. Vamos estudar sobre isso depois, tá bom? Mas vamos lá, continuando. Eu disse no Bíblia Fácil Fundamentos que a lei de Deus é como um espelho. O espelho, ele não tem poder para limpar a sujeira. O espelho, ele não limpa. O espelho simplesmente faz o quê? Ele mostra a nossa sujeira, ok? O espelho, ele mostra onde está a sujeira. O espelho tem poder para limpar a sujeira do seu rosto? Claro que não. O espelho, ele mostra. O espelho, ele acusa onde está sujo. Mas quem que pode limpar? É somente Jesus. É a água da vida. Somente Cristo pode nos perdoar. Somente Cristo pode nos purificar. Olha só que interessante. Qual é a função da lei de Deus? Romanos 3:20. Qual é a função da lei de Deus? É salvar? É purificar? Não. A função da lei de Deus, qual que é? Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei ou pela obediência à lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado.
Ou seja, a lei, ela não foi feita para salvar. A lei, ela é o padrão de Deus para a nossa vida. Mas a lei, ela mostra o nosso pecado. Ela mostra onde nós estamos errando. Está entendendo? Mas a lei de Deus, ela não perdoa. A lei de Deus, ela não purifica. A lei de Deus, ela não justifica o ser humano. A lei de Deus, ela nos conduz para Cristo, que é a água da vida. É Jesus quem perdoa, é Jesus quem purifica, é Jesus quem nos dá uma nova chance, é Jesus quem nos dá uma nova vida. A lei de Deus, ela mostra onde nós estamos errando, é o espelho de Deus, é o padrão de justiça de Deus. Mas ela mostra o nosso pecado. Olha, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A obediência à lei de Deus não salva. Ok? Certo? Como a lei de Deus ela é chamada no Novo Testamento, Tiago 1:25, como é que ela é chamada, a lei de Deus? Olha só. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, olha só, lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, feliz no que realizar. Em outras palavras, quando nós obedecemos à lei, nós seremos o quê? Felizes, bem-aventurados em tudo que realizarmos. E como que Deus chama aqui? Como que a Bíblia chama a lei de Deus? Lei perfeita e lei da liberdade. Meu querido e minha querida, quando nós obedecemos a Deus, somos livres. Não temos o que temer, temos uma consciência tranquila. Está entendendo? Da mesma forma, se você obedece às leis de trânsito, você não tem consciência pesada nenhuma, você não tem medo de receber uma multa, porque você está dentro das leis de trânsito. Se você obedece às leis criminais do nosso país, você não tem o que temer. Você pode andar de cabeça erguida, tá certo? Você está livre, você é uma pessoa verdadeiramente livre. Você está entendendo? Por isso que a lei de Deus é chamada de lei da liberdade. Quando nós obedecemos a Deus, somos livres. Não temos o que temer. É a lei perfeita. É a lei da liberdade. Ok? Podemos obedecer apenas parte da lei de Deus? Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, bom, tá, eu vou obedecer isso, mas não vou obedecer aquilo. Ó, tudo bem, eu não posso ter outros deuses diante de mim. Eu não posso matar, eu não posso roubar. Ah, mas guardar o sábado? Ah, isso daí já não é para mim não, hein? Eu não quero guardar o sábado. Ou eu não quero tomar o nome de Deus. Eu não quero obedecer essa lei, ó, tomar o nome de Deus em vão, não. É assim, eu posso escolher as leis que eu vou obedecer? É assim que funciona? Tiago capítulo 2, versículo 10 diz assim, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, não tem jeito, meu querido e minha querida, não tem jeito. Nós devemos decidir obedecer a lei de Deus como um todo, ok? Tudo bem? Aquele que tropeça em um só ponto se torna culpado de todos. Ou seja, no meu coração deve estar a decisão de obedecer toda a lei de Deus. Sabe? Nós somos seres pecadores. Nós gostamos do pecado. Essa é a realidade. E falando sinceramente, olhando nos seus olhos, nós naturalmente nos afastamos da vontade de Deus. Nós nos afastamos da lei de Deus. Mas quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós vamos obedecer aos seus mandamentos com alegria e com prazer. E Cristo nos dá poder, nos dá graça para que possamos obedecer os seus mandamentos. É Jesus quem nos dá poder, é Jesus quem nos dá força, é Jesus quem nos dá a graça através do Espírito Santo para que possamos a cada dia obedecer à lei perfeita e à lei da liberdade. Portanto, tome a decisão de obedecer à lei de Deus, ok? Estamos caminhando aqui para uma parte importante, para a parte final, ok? Vamos lá? Olha só, deixa eu compartilhar. Então, olha só, na matemática divina, olha só,
Na matemática humana, 10 menos 1, quanto que dá? É 9, não é isso? 10 menos 1 igual a 9. Mas, segundo Tiago, capítulo 2, versículo 10, aquele que guarda a lei, procura obedecer à lei de Deus, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Na matemática divina, então, em relação à lei de Deus, 10 menos 1 é quanto? Quanto que é? Na matemática de Deus, em relação à lei de Deus, a lei divina, se eu tenho os 10 mandamentos, mas de forma consciente eu transgrido o mandamento da lei de Deus, 10 menos 1, quanto que fica então na matemática divina? Quanto que fica? É zero. É nada. Na matemática divina, em relação à lei de Deus, 10 menos 1 é igual a zero. Segundo Tiago, capítulo 2, versículo 10. Ok? Tá certo? Agora, e se amamos a Jesus, qual será a nossa atitude natural? Jesus diz o seguinte, em João capítulo 14, versículo 15, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Tá certo? Eu guardo os mandamentos porque eu amo Jesus Cristo. Eu vou obedecer porque eu amo a Deus. Nada imposto, nada obrigatório, mas é por amor. É assim que Deus quer que nós o sirvamos. Por amor. Jesus lhe disse, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. É simples assim. Lembrando, a guarda dos mandamentos não é a causa da nossa salvação. Eu guardo os mandamentos porque eu fui salvo por Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é bíblico. Tá certo? Interessante. Aquele que diz, esse texto é forte. 1 João 2,4. Aquele que diz, eu conheço a Deus, eu conheço a Jesus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Que este texto não se cumpra na sua vida e nem na minha. Aquele que diz, conheço a Deus, eu amo a Deus, mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Agora, obedecer à lei de Deus é um dever apenas para os judeus? Eu já citei esse texto, vou citar de novo. Olha só, Eclesiastes 12:13. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus. Ou seja, se relacione com Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Não é só do adventista, não é só do judeu, não é só de um grupo específico, é de todas as pessoas. Guardar a lei perfeita, a lei da liberdade. Ok? Tá certo? Eu estou indo para a parte final, e eu quero colocar aqui para você uma cartinha, uma mensagem, que um namorado, ele escreveu para sua namorada. Quer ver só? Preste atenção. Essa mensagem diz assim: minha querida, eu te amo tanto que eu estaria disposto a morrer por ti. Olha só, está prestando atenção? Olha que palavras. Eu te amo tanto que eu estaria disposto a morrer por ti. Alegremente sofreria a maior angústia para somente passar um momento junto de ti. Olha só que bonito. Eu nadaria em mares infestados de tubarões, só para estar ao seu lado, minha querida namorada. Atravessaria florestas habitadas por animais selvagens só para te visitar. Nada pode ser mais importante do que estar perto de ti. Eu sou o teu querido e devotado amor. PS, amanhã eu te visitarei se não chover. O que que você me diz disso? O que que você me diz disso? Não é uma incoerência? Talvez você esteja sorrindo agora aí do outro lado, mas não é uma incoerência? Em outras palavras, o namorado disse, eu faço de tudo, eu amo tanto você,
que eu vou enfrentar todas as lutas e desafios e obstáculos para estar junto de você. Aí no final da carta, olha, se nem chover, eu vou te visitar. Não é uma incoerência. Muitas vezes, nós falamos que amamos a Deus, que temos Deus em nossa vida, que usa tudo em nossa vida, mas nós não guardamos os seus mandamentos. Nós não obedecemos ao Senhor. Alguma coisa está errada? Aquele que diz, eu conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Tem alguma coisa errada. Cristianismo, que fala da graça, mas não da obediência à lei, tem alguma coisa errada, porque a graça, a fé e a graça andam juntas com a obediência. Uma não anula a outra. As duas andam juntas. Ok? Certo? Isso é muito importante. Ok? Então, não vamos ter esse tipo de incoerência na nossa vida. Sabe? A Bíblia diz, em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele não muda. Como é que, em uma parte da Bíblia, diz que se deve guardar a lei, e depois, em outra parte, nós não precisamos mais guardar a lei? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ok? Eu quero terminar com Apocalipse. Voltar para o livro do Apocalipse. Eu estou falando agora daquele bloco que começa em Apocalipse 11:19. Lembra? Que João, ele vê o santuário celestial, tá certo? Ele vê especificamente o lugar santíssimo, onde está a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança, os 10 mandamentos, a lei de Deus. Eu havia falado também, que a lei de Deus, ela teria um papel importante no contexto do tempo do fim. Ali em Apocalipse capítulo 12, Apocalipse 13, Apocalipse capítulo 14. Tá certo? Olha só que interessante. Apocalipse capítulo 13, como já disse, ali fala do aparecimento, ali fala do aparecimento de dois poderes terrenos, o monstro que sai do mar e o monstro que sai da terra. E esses dois poderes terrenos, eles são comandados pelo dragão, que é Satanás. Em algum momento da história deste mundo, isso vai acontecer em breve, isso ainda não aconteceu, esses dois poderes terrenos, eles vão se unir e impor uma marca, a marca da besta. Que todo mundo fala que é chip, fala que tudo bobagem, não tem nada a ver. A questão da marca da besta está relacionada à adoração. E o selo de Deus também está relacionado à adoração. Mas isso é um tema que a gente vai estudar depois. Então, ali diz que quase todos os habitantes da terra vão se maravilhar diante desses poderes terrenos e vão receber a sua marca. Mas Apocalipse capítulo 14 é uma resposta de Deus, dizendo, não, 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 não. Não serão todos que receberão a marca da besta. Eu tenho um povo que é fiel a mim. Eu tenho um povo que vai receber o meu selo, que vai permanecer firme diante das provações, diante das perseguições. Eu vou estar com o meu povo até o final. Apocalipse capítulo 14. E lá diz que serão selados os 144.000, ok? Que é um número simbólico, nós vamos ver isso depois. Tá certo? É um povo que vai permanecer fiel a Deus até a volta dele. E este povo que vai receber o seu selo, quem são eles? Olha só, quem são eles? Está lá no livro de Apocalipse 14:12. Quem são eles que vão receber o selo de Deus, que vão ser salvos? Olha só as características. Aqui está a perseverança dos santos. De novo a citação, de novo a menção dos mandamentos, da lei de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Percebe
Você está percebendo como que a obediência a Deus, como que a lei de Deus, os mandamentos de Deus, terão um papel fundamental e identificador do seu povo nos últimos dias? Lembra? Apocalipse 12, 17. Os remanescentes, os últimos, guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora, em Apocalipse 14, de novo diz, de novo está falando aqui. Aqui está a perseverança dos santos. Aqueles que serão salvos, aqueles que serão selados. Quem são eles? Aqueles que têm fé em Jesus Cristo, que amam a Jesus, mas que também guardam os seus mandamentos, guardam a sua lei. Olha só, de novo, a lei de Deus, aqui no contexto do fim, do tempo do fim, aqui no livro do Apocalipse. Portanto, meu querido e minha querida, eu quero fazer um apelo para você, para a gente terminar, porque meu tempo já acabou. Eu quero fazer um apelo para você, para que você estude a palavra, para que você estude o Apocalipse. O Apocalipse é um livro espetacular, mas que você entenda que a lei de Deus ainda vigora. A lei de Deus é uma lei eterna. E uma das características do povo de Deus nos últimos dias, de acordo com o livro do Apocalipse, guardaria os mandamentos de Deus, guardaria a lei de Deus. A lei de Deus, ela não é vista à toa. A Arca da Aliança, ela não é vista à toa no livro do Apocalipse 11, 19. Não. É para nos dar a lição de que a lei de Deus, ela terá um ponto fundamental, terá uma relevância muito importante nos últimos dias da história deste mundo, porque a grande controvérsia entre Satanás e Jesus está relacionada à adoração. Não é chip, não é, é a adoração que envolve obediência. Quem você vai obedecer? Quem você vai adorar? E isso diretamente, intimamente está relacionada à obediência à lei de Deus ou não. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te dê graça, que você agora tenha Jesus na sua vida, Jesus no seu coração, que você tenha os seus pecados perdoados, que você tenha sua vida renovada pela graça de Cristo, para que, como consequência disso, você possa obedecer à lei de Deus. Jesus, ele disse, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Querido e querida, que Deus te abençoe. Um grande abraço. Obrigado pela sua participação com a gente. Obrigado mesmo porque você esteve conosco. Que Deus te abençoe. Que Deus permaneça com você. Na próxima semana, na outra quinta-feira, nós vamos estar juntos de novo em mais um estudo sobre Apocalipse. Nós vamos falar sobre o selo de Deus no livro do Apocalipse. O que é o selo de Deus? Nós vamos ver, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe.